Fala comigo, vamos lá. A moda agora é bebê reborn. Nossa, que loucura, gente. Eu tenho visto isso e eu falo, cara, isso aí é a decadência da humanidade. Isso começa lá atrás, né? A gente sabe que a luta pela igualdade das mulheres é totalmente válida, mas a guerra pelo feminismo trouxe as mulheres a galgarem algumas posições que lá na frente, eu vou te falar, eu conversei com muitas mulheres já bem-sucedidas e não vi nenhuma delas arrependida por outra coisa a não ser por não ter tido filhos e ser mãe. É uma necessidade da mulher, a mulher tem essa necessidade. Muitas mulheres começam a trabalhar, a conquistar, eu não tenho nada contra isso, mas elas acabam protelando aquilo para o que nós fomos feitos. Nós somos feitos para casar, para ter filhos, para realmente ter uma próxima geração. E aí eu vejo as mulheres chegando nesse ponto de agora explodir. Você tem um bebê reborn, um bebê... Naquela época atrás era o Tamagotchi, né? Quem é da minha época aí, você tinha que cuidar, depois vinha outras coisas, gamificando esse tipo de cuidado. Só que agora o mais doido, né? Essa vibe aí, essa cultura que no fundo a mulher ela tem a necessidade de ter alguém para criar, mas muitas vezes tanto homens como mulheres fugiram da responsabilidade de ter filhos. Eu tenho 4 filhos e as pessoas falam assim, nossa, existem 2 reações, né? A maioria das reações é, nossa, como é que você consegue? Nossa, 4 filhos, nossa, é corajoso. Eu não entendo como as pessoas hoje elas fogem de responsabilidade. É uma geração focada só em prazer, uma geração focada só no seu, uma geração que não é capaz de abrir mão de algum tempo ou de algo para cuidar dos seus próprios filhos ou da sua geração. Uma geração que não é capaz de fazer sacrifícios para poder evoluir. Ser pai, ser mãe, ele ativa algumas áreas da sua vida que nenhuma outra coisa ativa. A responsabilidade. Só que essas mulheres agora explodiu, bebê reborn, e você cuida. Cara, as mulheres indo pro hospital levar bebê reborn para poder cuidar da saúde. Eu falei, não é possível, não tô vendo isso. O mais doido, teve um cara que lançou um curso de como cuidar de bebê reborn. Em 7 dias, ele faturou 100 mil reais. O mais doido disso tudo é que é real. As pessoas têm uma carência. Isso prova que no interior de tudo existe uma carência, que lá atrás teve vários erros, até principalmente de mulheres que não conseguiram se casar, de homens que vacilam com essas mulheres, que cometem erros, e essas mulheres ficam preocupadas, ou o pai tem a ver muitas vezes com a paternidade, onde o pai dela abandonou ela e ela não quer ter filhos, cria um paradigma comparado ao próximo homem que ela pode se relacionar, porque o pai é aquela pessoa que literalmente vai ditar o padrão de um homem que a mulher vai procurar. Eu já conheci mulheres, que a gente liderou muita gente já, e eu conheci mulheres que, cara, se relacionaram com homens que agrediam ela, só que quando você vai olhar no passado, o pai agredia a mãe, então para aquilo era normal. Então é muito cuidado com isso. Eu, por exemplo, não toco o dedo na minha filha, porque senão vou ensinar o quê? Que um homem pode bater nela? Então o zelo que a gente tem que ter como pai, muitas vezes vai definir algumas identidades. Existe um estudo muito forte que mostra que a identidade de um homem ou de uma mulher vem do pai. O homem, ele cria essa identidade no homem, mas ele também cria uma identidade feminina, aonde ele protege. E uma mulher protegida, uma menina, uma filha protegida, ela não vai querer vencer o mundo. Ela vai querer encontrar um homem que a proteja igual. E o mais doido é que antigamente você tinha... Eu casei com minha esposa, estamos juntos há 18 anos, casados há 13, 4 filhos. E cara, quando eu casei, a minha esposa sabia cuidar de uma casa, porque antigamente você ensinava isso. Mas mesmo assim, enquanto nós não tínhamos filhos, minha esposa trabalhava 24 horas comigo, me ajudava e tal. Quando ela engravidou do primeiro filho, ela falou, quero te pedir uma coisa, eu quero ser mãe, você cuida de tudo. Eu falei, o seu trabalho vai ser mais difícil. E realmente é. Como pai, a gente pode ajudar, a gente pode estar do lado, a gente pode estar perto, mas no fundo, a intensidade da mãe com os filhos nos primeiros anos é muito maior. Existem culturas, para você ter ideia, que a mãe, ela é responsável pela criança ali os seus 12, 13 anos e depois ela passa para o pai. Ela ensina tudo e todas as bases que tem que ser ensinada e depois aos 13 anos ali mais ou menos o pai pega e traz o outro processo que é o da maturidade de acordo com tudo aquilo que ele aprendeu. A grande verdade é que principalmente as pessoas que confiam numa escola
tiveram seus filhos moldados a uma cultura que é a cultura da destruição familiar. A cultura que não quer saber se a sua família está bem, a cultura que não tenha filhos. Filhos são um problema, filhos são um desafio, enquanto outras religiões tenham muitos filhos, e essas religiões hoje estão dominando o mundo. Então, a grande verdade é que eu vejo pessoas... Ontem mesmo eu fui num local e quando eu falei que tinha 4 filhos, a mulher falou assim, nossa, que legal, mas é tão difícil encontrar um homem. Eu falei, tá, mas aonde você encontraria um bom homem? Onde você conheceu sua esposa? Eu falei, na igreja. Eu acho que a gente pode encontrar um bom homem na igreja. E realmente, você pode encontrar um bom homem, uma boa mulher na igreja. Tem pessoas que não são boas também na igreja? Claro que tem pessoas que estão se resolvendo. Mas a chance de você encontrar um bom homem ou uma mulher para casar na igreja é muito maior do que encontrar numa balada, numa festa. E aí eu perguntei para ela, qual foi a última vez que você foi na igreja? Sabe qual foi a resposta dela? Eu vou domingo agora. Então ela falou, você tem razão, eu vou na igreja domingo agora. Então, eu não tô te falando que não existem bons homens e boas mulheres em outros lugares. Podem ter, com berço, pessoas que foram criadas de maneira adequada. Mas no fundo, ser conservador é conservar aquilo que deu certo. A família é a base, a família deu certo. Todas as vezes que a família dá errado, tudo dá errado. Tudo dá errado. Todas as vezes que tem um divórcio, ou que você tem vários filhos fora de um casamento, tudo dá errado. E essa cultura gerou para chegar nisso agora. Uma boneca para dizer que é um bebê. Cara, aonde a gente vai chegar se as pessoas que são reais não se posicionarem sobre isso? Sabe? Eu tenho uma amiga que é a mãe de 7, a Ju. Cara, ela tem 7 filhos. E às vezes as pessoas falam, ela é louca. Cara, ela é apaixonada pelos filhos, ela e o Kleber. São pessoas incríveis, sabe? Que se dedicam pelas suas gerações, que se dedicam pelos seus filhos, que olham e falam, cara, isso aqui é a próxima geração que a gente está deixando. Se você é uma pessoa boa, eu vou te dizer, é um crime esse mundo não ter uma sucessão sua. Você se considera uma pessoa boa? Você se considera uma pessoa de caráter? É um crime para a sociedade não ter uma continuação da sua personalidade, da sua identidade. Ter filhos é garantir que o mundo vai ter pessoas boas como você, pessoas boas que cuidam como você. Só que a gente vive uma geração que está escutando as pessoas erradas. A geração do hype, a geração dopamina, a geração que vale a pena, que você simplesmente é o seu prazer. Nossa, mas eu vou parar de viajar, eu vou parar isso, eu vou parar aquilo. Por um certo tempo pode ser que sim. Vai ter um custo maior? Sim, verdade. Só que toda vez que você tem um filho, você tem uma responsabilidade maior, a sua responsabilidade aumenta, a sua intensidade de trabalho muitas vezes aumenta. Você começa a pensar de maneiras diferentes. E eu quero te incentivar a encontrar pessoas que estão nesse caminho, encontrar pessoas que estão com a família bem resolvida, sabe? Se relacionar com esse tipo de gente, se afasta de pessoas que só querem o prazer momentâneo, que só querem a festa, que só querem a balada, que só querem viver a vida de qualquer jeito. Você merece mais. E eu te falo, hoje eu acordei, vou te falar de ontem. Ontem eu saí com meu filho, e aí eu virei pra ele, tava meu filho e minha filha mais velha, e eu virei e falei assim, cara, eu tô pensando numa coisa aqui, hein? E eu vou dizer agora. Ele olhou pra mim, não precisa dizer, papai. Eu já sei que você ama a gente, você ia dizer eu te amo. Ele ficou rindo, me deu um abraço e um beijo. Sabe, aquela hora eu falei, ele sabe e eu demonstro e ele entende isso. Hoje de manhã, quando eu acordei, toda vez que eu abro a porta do quarto, às vezes eles já estão acordados, às vezes não, mas quando eles estão acordados, eles correm, me abraçam, grudam no meu pé, falam que é carrapato, não vai sair, pula no meu colo, me abraça, me dá um beijo, bom dia e diz eu te amo. Deixa eu te falar, eu tive vários títulos na minha vida, tive reconhecimentos em convenções, tive reconhecimentos em muitos lugares, mas de todos os títulos da minha vida, o mais importante que eu adquiri até hoje, o mais importante foi o de pai. O de marido, como consequência, claro, mas como pai, a responsabilidade, como marido, o cuidado, até porque a forma que eu cuido da mãe deles é a forma que ele vai cuidar da esposa dele ou a forma que ela vai entender que ela vai ser cuidada. Isso é muito importante. Se a gente entende esse processo, fica muito mais fácil. Esse processo é um processo de identidade. E muitas vezes talvez você, como eu, pode não ter crescido numa família 100% estruturada. Eu não cresci numa família 100% estruturada.
Meu pai saiu de casa, eu tinha 3 anos, então estruturalmente a minha família gerou brigas, gerou confusões, gerou muitas coisas que eu precisei sanar, que eu precisei resolver em mim mesmo. E no fundo, eu entendi que isso era algo que eu precisava vencer. E eu transformei isso em propósito hoje. Pessoas que eu lidero brincam, me chamam de paizão, me chamam de pai, os mentorados meus conversam coisas pessoais, e Deus me deu uma identidade, que é o cuidado. Então muitas vezes, se você teve um passado que te prejudicou, ou que faz você não querer ter filhos, ou que faz você ficar preso em alguma coisa, eu quero te convidar a ter uma consciência que existe uma vida muito satisfatória em ter filhos reais, não em bebês e bonecas, em ter filhos reais, em ter filhos que vão olhar para você e dizer eu te amo, ter filhos que vão olhar para você também e vão chorar, ter filhos que às vezes você não vai dormir bem porque ele está chorando. Só que tudo isso é um processo. O processo do sacrifício pelos teus filhos te prepara para coisas que você nem imagina, e vale a pena cada esforço, cada suor e cada lágrima. Deus está cuidando de vocês, Deus está cuidando de você, e que você possa cada dia entender que existe um processo. Não caia na vibe do bebê reborn, não. Caia na vibe do bebê real. Se você quer ter um filho, tenha, procure, case, encontre uma boa pessoa, escolha bem. Deus tem o melhor para você, Deus tem o melhor para sua família. Esse é o recado que eu quero te dar hoje e essa reflexão, tá bom? Beijo, um abraço e lembra, nós, os autênticos e pessoas de reais, precisam falar cada vez mais para que as pessoas não sejam convencidas e influenciadas pelas pessoas de internet apenas, tá bom? Vamos nessa, seja a voz nesse mundo, valeu!